Já estamos aqui no nosso cantinho todo especial, que é a nossa cozinha, recebendo a Cris. Cris já esteve aqui com a gente recentemente, só que hoje ela vai ensinar uma receita maravilhosa, super prática, fácil de fazer. Você vai precisar só do micro-ondas para fazer um pão low carb, tá certo? Como eu disse, fácil, prático, são os ingredientes super acessíveis. E a Cris, a Cristiane Aguiar, ela é nutricionista, então ela tem muito essa pegada, né, da alimentação com qualidade. Não é isso, Cris? Isso, e eu trouxe esse pão, Shirley, porque dia 4 Sim. a gente tem o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Verdade, na segunda-feira, Na segunda-feira, e como aí teve um grande aumento dos produtos industrializados, né, o pãozinho todo dia, não que seja proibido, mas o quê? Quando a gente vai comer um pão, a gente já pensa no valor calórico e na quantidade de carboidrato. Então eu trouxe uma opção de um pãozinho rápido de micro-ondas, 90 segundos, que a gente pode estar substituindo, fazendo substituições para uma pegada mais saudável, sem glúten, né? Também sem lactose e que agloba, né, que preenche aí uma lacuna nesses alimentos industrializados e que a gente tem uma opção de um pãozinho mais saudável para o nosso dia a dia. Olha que bacana, é uma data muito importante porque a gente sabe que a obesidade é sim considerada um problema de saúde pública, atinge muita gente. Então hoje o que a gente procura mostrar é que existem alternativas, né, para o que a gente deseja, na verdade, o que as pessoas devem buscar, não é simplesmente estar o tempo todo de dieta, é fazer uma educação, uma reeducação alimentar, que assim, além de conseguir o objetivo, que é de controlar o peso, ganha muito mais qualidade de vida, né, Cris? Justamente. Então, assim, essas dietas, elas às vezes acabam sendo uma armadilha, porque você perde peso ali, mas é muito restritivo, você não consegue se manter daquele jeito, daqui a pouco ganha peso de novo, fica nessa história, né, nesse efeito sanfona, a pessoa fica insatisfeita, né, e gera uma série de outros problemas. Então, a orientação, principalmente de vocês que trabalham com a nutrição, é que as pessoas aprendam a comer bem, né? E na sua concepção, o que é comer bem, Cris? Comer bem é a comida caseira de casa, aquela que você pode proporcionar dentro da sua alimentação e dos demais da casa, uma alimentação saudável, balanceada, rica em nutrientes e que a alimentação saudável, ela tá para todos da casa. Não é porque a gente tem uma pessoa obesa, a gente vai determinar que aquela pessoa coma bem e os demais não. Por quê? Porque uma vez um obeso são hábitos alimentares ruins. Isso pode afetar todos da casa e futuramente uma criança, um pré-adolescente obeso. Em 2019, Chile, nós éramos 55% da população brasileira obesa. Devido à pandemia e os mal aumentando, né? Ficou hoje nós somos em casa, sedentária, isso. E o sedentarismo e o confinamento que a gente tinha, a não preocupação com essa alimentação saudável, e isso aumentou. Então, de 2019, nós éramos 55% da população. Hoje nós somos 60% da população adulta. É um número muito elevado. É muito elevado. Preocupante, realmente. Como a minha mãe sempre dizia assim, na minha infância a gente morria de fome. Hoje não, hoje a gente morre de comer. Morre pela boca, como a gente diz. Morre pela boca. O ditado, né? Justamente. E eu acredito que também essa alimentação saudável passa pela questão de você procurar, quanto mais possível, você ter uma alimentação natural, gente. A gente sabe que os produtos industrializados fazem tanto mal para a nossa saúde, né, Cris? E as pessoas hoje, elas já estão aprendendo a ter essa visão, né, a ter esse olhar, de olhar o rótulo das embalagens. Inclusive, agora tem lá a descrição obrigatoriamente do que aquele produto contém, né, o conserva, quanta coisa que faz mal pra gente. Isso. Né, e as pessoas, se elas aprendessem a ter esse olhar, elas iam evitar muito dos alimentos que hoje, por conta do nosso estilo de vida mais corrido, né, a gente quer aquela comida mais rápida, mais fácil, mas a gente acaba se prejudicando muito ingerindo. Foi bom você lembrar esse, né? Porque a tabela nutricional em janeiro desse ano foi para que alimentos ricos em gordura trans e excesso de açúcar tem que estar na frente do rótulo. Chamando a atenção, chamando a atenção maior para aquele... Porque a gente via que realmente agora é descrito o que tem lá, mas as letrinhas, sabe aquelas letrinhas pequenininhas lá atrás? Que a gente, quem tem um pouquinho de problema de visão, já não consegue nem ver e passa despercebido. Então agora tem que estar de uma forma, né, bem visível e chamando a atenção do consumidor, né, Cris? Isso já foi uma lei a partir agora de janeiro. Os produtos ainda estão se adequando. Então,
já que você não tem a curiosidade, ou então não dá para ler aquela tabela nutricional, mas se atente pelo menos o que está na frente, o que está bem no rótulo, né? Bem na embalagem, que já é uma obrigação da Anvisa. Então, esses produtos, de preferência, não consumir. Mas se vai fazer uso, que faça esporadicamente, não faça uso habitual, que não seja todo dia. Que não vire rotina. Que não vire né? rotina. Exato. E a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente sabe que a alimentação, existe um tripé, lógico, para que a gente tenha uma vida saudável. Questão de atividade física, né? Não ser sedentário, mas a alimentação tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque a gente sabe que é o que a gente consome, né? O que a gente come. Nós somos o que nós absorvemos, na verdade. Né? Não é só o comer, a gente está absorvendo ali. O que a gente está absorvendo é, sim, um excesso de gordura trans, um excesso de carboidrato, um excesso de glicose, que é o que? É o açúcar, que a gente chama o vício do momento, né? É viciante, o produto doce. E com isso nós temos outras alternativas. Nossa capital é rica em alimentos produzidos aqui, que tem uma demanda, até um fator poder aquisitivo mais barato. A gente vê as hortas comunitárias. Só tem vantagens, né? Isso, só tem vantagem. A gente fazer uma adequação e tirar esses alimentos industrializados. E quando eu falo industrializado, é aquele mesmo rico em gordura trans, aqueles do fast food, mas também tem muitas pessoas produzindo comida de qualidade, que é a comida caseira, uma quentinha mais acessível. Então, a gente também não pode tirar o mérito dessas pessoas que estão, né? Que tem essa fonte de renda, mas que dá para a gente adequar numa alimentação mais adequada em casa, na vida, na correria do dia a dia, e adequar uma quentinha que seja mais saudável, produzido em casa e não congelado, o fast food, o sanduíche, o biscoito, né? É tudo, gente, uma questão de hábito, realmente. O difícil é só você começar, né? Que você fica se colocando, né? Bota mais pra frente, depois eu vou começar e tal. Mas depois que você começa a ter uma qualidade, uma alimentação melhor, que você vai sentindo os resultados, aquilo vai entrando de uma forma tão natural na sua vida, né? Que já vai no automático, da mesma forma que é hoje. O negócio é você saber ter a virada de chip, né? E ter a consciência de que realmente te faz mal, são produtos que te fazem mal, que não contribuem nada para a tua alimentação verdadeiramente do teu corpo. Então, depois que você coloca isso na sua rotina, que faz o que a gente chama realmente de reeducação alimentar, vira uma coisa natural. Porque a gente se sente melhor, aí vai querendo passar aquilo também para quem está perto da gente. Melhora o humor, melhora a pele, melhora o cabelo, aí a estética anda alinhada, né? Então, você melhora tudo, além de tirar o risco da hipertensão, né? Da obesidade mórbida, do diabetes, né? Porque uma vez a gente obeso, essas doenças andam juntas, né? Coladinhas ali. Então é muito difícil hoje você ter um diabético que não tem uma hipertensão que não leva um diabético, uma obesidade que não leva, certo? E as doenças hereditárias, elas podem ser modificadas pelos hábitos alimentares. E certo, está em nossas mãos. Aí você diz, mas essa alimentação é cara, os produtos são caros, mas você tem sempre alternativas. A Cris citou aqui pra gente o que é produzido aí nas hortas comunitárias. Sim. É mais barato do que você está consumindo. Eu posso até dar um exemplo. Se você pegar uma coxinha hoje, que é fritura, sim, hoje ela é em torno de R$ 9,00, R$12,00. A meio quilo de frango é isso. Meio quilo de frango, ele alimenta 4 pessoas, né? Numa família, uma refeição de uma família. Uma coxinha, o quê? Você vai comer uma pessoa que no pico de 3 horas você vai estar com fome de novo. Por quê? Porque não tem saciedade, não te traz nenhuma vitamina, nenhum mineral. E é só caloria vazia. Exatamente. Né? Com o franguinho você faz aí, você falou da meio quilo do frango, e você pode fazer receitas, inclusive salgadinhas, viu? Já é possível a gente fazer, substituindo as farinhas, substituindo o óleo, de coxinha saudável, salgadinho saudável. Detalhe, você falou do frango. O frango hoje a gente faz a farinha de frango e a gente faz até bolo. Ó, tá bolo vendo, com gente? a farinha de frango. Hoje tem uma infinidade de alternativas, né? Tem sim, a internet está aí, vamos usar essa internet aí como fonte boa de pesquisa boas, e tem muitos alimentos, tem muitas coisas que dá pra gente substituir. Inclusive a minha produtora, dona Josi Neves, que ela arrasa também na cozinha, ela gosta muito de cozinhar, ela tá dizendo que já usou, você falou da farinha de frango, ela tá dizendo aqui no meu ponto, eu já usei a farinha de frango, deu tudo certo, ficou uma delícia lá. Qual foi a receita que você fez, Josi? Diz aí pra mim, a minha voz do além, a Josi. Qual foi a receita que você fez com a farinha de frango? Ela vai me dizer aqui. Ela fez um bolinho de frango com a farinha e disse que ficou gostoso mesmo, Josi.
Fica. Dá pra fazer nuggets, ela tá dizendo, substituindo aquele que a gente compra no supermercado, Isso. panqueca. Ela tá dizendo aqui que fez um bocado de coisa. Dá, a gente pode até deixar uma pegada aí para uma próxima oportunidade da gente fazer uma receita doce, que não seja com açúcar, mas que seja com uma farinha que não é a farinha tradicional, que é a farinha de frango. Dá pra fazer também doce? Eu pensei que era só pra receita salgada. O bolo, já tem o bolo de cacau com farinha de frango, que fica uma delícia. Você jura que você está comendo uma farinha normal. Olha, gente, que super normal, que eu digo assim, não que o frango não seja normal, né? Que eu digo que o tradicional, não é normal, tradicional. Que é a farinha de trigo, né? Que a gente... Então, ótimo, a gente já fica de antemão já marcada. Vamos fazer uma receita de uma coisa, de um prato doce usando essa farinha de frango. Pra quem tá em casa, entender, gente, que existe infinitas possibilidades. É uma questão de escolha. Não vai pesar mais no teu orçamento, pelo contrário, às vezes sai até mais barato. Isso é uma questão mesmo de mudança de hábitos. E quando você começa, como eu disse, vira uma grande corrente positiva, só traz coisa boa. Não é, Cris? Traz coisa boa. Então, isso aí, voltando à história do poder aquisitivo, nós temos o pé de frango, o fígado, as vísceras riquíssimas em minerais, em vitaminas. E aí a gente não precisa ficar só apegado a picanha, o filé, né? Que são carnes mais caras. Mas tem o ovo. Apesar da Semana Santa, o ovo está um pouco mais caro, mas o ovo é um alimento completo, rico em minerais, em vitaminas, em proteína e de acesso a todo mundo, né? Como eu disse, são infinitas possibilidades. A gente vai te dar uma possibilidade hoje também, uma opção, tá? Para você substituir aquele pãozinho. É gostoso mesmo, é realmente gostoso. Um pãozinho do café da manhã. Você pode manter essa tradição do pãozinho, mas um pão com baixas calorias, né? Com menos carboidrato, que é o que a gente chama de low carb, que é essa nossa receita de hoje, o nosso pãozinho que vai ser feito no micro-ondas. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a receita? Vamos, Cris? Coloca na telinha a nossa cartelinha. Tá aí, gente, vamos te ensinar a fazer um pão low carb de micro-ondas. Cris, você vai explicando aqui pra gente, a gente pode seguir a ordem da nossa cartelinha, né? Certo. O que a gente vai precisar, né? Deixa eu ver na câmera de cima como é que tá a nossa imagem pra gente... Pronto. Então, você não precisa preparar agora. Vamos dizer só os ingredientes, que no segundo bloco, como a receita é bem fácil, no segundo bloco a gente já faz a mistura e já mostra o ponto da massa, tá? Então, tá aí, ó. Vocês estão vendo todos os nossos ingredientes, tá? A nossa cartelinha do lado. Vamos lá seguir na cartela, né? Vocês conseguem, né? Sim. Vamos lá. Começa com um ovo, Então, eu vou misturar um ovo, 2 colheres de creme de leite. Esse creme de leite, eu posso usar o requeijão, creme de leite ou iogurte, tá? Certo. 1 colher de manteiga. 3 colheres de farinha de amêndoa, eu trouxe até outra farinha de maracujá, que é uma farinha mais barata. Não conhecia, Cris. É, a farinha de maracujá. Olha que maravilha. Né, que pode ser a farinha de amêndoa, ela é uma farinha mais cara. Mas temos uma opção mais em conta, né, mais barata. Aí o fermento. E eu coloquei aqui o gergelim. O gergelim a gente coloca em cima pra gente ter a ilusão do pãozinho mesmo, né? Aí eu tenho o gergelim preto ou o gergelim branco. Você, na verdade, trouxe opções aqui pra nossa receita, tá? Então, gente, vamos repetir aí o que você vai precisar. Você pode tirar já a foto também da nossa cartelinha. Um ovo. Isso aqui vai dar pra quantos pães? Pra gente ter uma ideia. Esse aqui um ovo, é um pãozinho. Eu coloco no recipiente que é próprio para micro-ondas e ele vai ficar aquele pãozinho como um pãozinho de hambúrguer. É, o pão caseiro, por isso que eu coloquei o gergelim pra gente... entendi. Né? Você vai botar nesse bolzinho aqui, ó, que a gente tá mostrando agora, que você botou um pouquinho de azeite no fundo, né? Na verdade, esse bol, ele é próprio para micro-ondas e ele vai dar o formatinho do pão de hambúrguer, redondinho. Isso. Ótimo. Vamos botar de novo rapidamente a cartelinha pra gente repetir aqui o que você vai precisar? Rapidamente, ó. Você vai precisar de um ovo, 2 colheres de sopa de creme de leite, 1 colher de chá de manteiga, 3 colheres de sopa de farinha de amêndoa. Aqui a Cris explicou que existe também vários tipos de farinha que pode substituir, já que de amêndoa, né, ela é um pouquinho mais salgada, mas ela trouxe a sugestão da farinha de maracujá. Onde é que se encontra essa farinha, Cris? É nas lojas de produtos naturais. Pronto, é fácil de encontrar, né? Posso citar o local? Tem a Ceasa. A Ceasa também tem... Na Ceasa também vai ter tem ela, lojas, né? que vendem essas farinhas. Com um preço mais acessível, acredito eu, justamente. Né? Então tá certo. Então você pode substituir a farinha de amêndoa, né? Tem ainda 1 colher do fermento, o gergelim para dar aquele toque final. E sal a gosto. Você não precisa fazer agora, mas só explica como é que a gente usa esses ingredientes. A gente mistura Vou só misturar num bol, misturar todos. Deixo o fermento por último
e colocar 90 segundos, que é 1 minuto e meio no micro-ondas. Só isso? Só isso. Nossa, mãe, então não vai precisar de liquidificador, não vai precisar de Não, batedeira. só misturar. Não vai precisar socar a massa, deixar descansando, que geralmente de faz jeito isso. nenhum. Gente, que prático. Nem deixar fermentação, nem deixar nada. É muito prático. Olha que maravilha, tá aí para quem procura facilidade, rapidez, né? Você prepara rapidinho a massa, 90 segundos. Né? 1 minuto e meio no micro-ondas e tá no ponto. Bom demais, daqui a pouquinho você vai misturar e a gente vai Certo. mostrar o ponto da massa para quem tá em casa entender como é que funciona. Com a Cris que é nutricionista, tá ensinando pra gente um pão super rápido, low carb, para você fazer no seu micro-ondas. Só precisa de 1 minuto e meio do seu tempo, viu? Pro pão ficar no ponto, não é isso, Cris? Isso. Vamos mostrar aí como é que faz a mistura da massa Então, eu vou rapidinho? misturar os Certo. ingredientes. Tá bom. Só misturar no bowl, todos eles. Vou colocar a farinha de maracujá. Você vai usar de maracujá. né? Vou usar de maracujá porque eu já fiz outro ali que ela vai trazer com o de Certo. amêndoa, pra Pronto. gente ter os dois. O gostinho fica diferente, Cris? De acordo com a farinha? Não, né? o que dá gosto no preparo é a gordura. Então, como tem aqui a manteiga, o creme de leite, Certo. né, e só misturar aí um pouquinho de sal. Vai botar uma Essa. pitadinha de sal na nossa Isso. massinha. Como você explicou, o fermento fica no finalzinho. Não é isso? E aí, você vai mexer até dar o ponto do nosso pãozinho. Como é que fica a massa? Uma massa bem homogênea, olha, ela nem é uma massa muito dura, nem uma massa muito mole. E aqui, lembrando que você pode fazer com... Eu fiz com creme de leite, mas pode ser o requeijão, pode ser o iogurte. Tá? O que a dona de casa tiver de mais acessível. Que tiver já na sua dispensa. Entra aqui, Isso. Josi, rapidinho. Ó, a gente tá trazendo um que a gente terminou de preparar pra você que tá em casa. Só ver, né, como é que fica o nosso pãozinho, a Eu textura. coloquei o gergelim, o gergelim escuro, né, o preto, Aham. para poder ficar. E agora eu vou fazer com gergelim branco. Pronto, gente, é super rápido. Ó, já tá o cheirinho de pão aqui subindo, viu? Que delícia. Olha isso. Vou tirar aqui. Você vai tirar, né? Mas a gente só vai provar no próximo bloco, ó. Isso. Mas a gente fica com a Pra ver. textura realmente de pão, né, gente? Rapidinho a mistura, você não precisa de batedeira, você não precisa de liquidificador, vai na mão mesmo, super saudável. Depois que você misturou aí como a gente te ensinou, coloca na nossa Bol. vasilhinha, no nosso bol, tá? E vai pro micro-ondas. 1 minuto e meio só precisa, tá? E Você daí- quer comer um pãozinho mais leve? A gente come. Um pãozinho mais diet? Você sabe que eu não dispenso nada Baixos aqui, né? níveis de carboidrato. Olha, você acredita que precisa só de 1 minuto e meio de micro-ondas para fazer esse pois pão? é muito prático, Você né? acredita que não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira? Bate na mão e pronto. Nossa, Vamos provar? vamos. Vamos pegar. Eu Certo. passei na chapa para ficar Pronto, ó, o pãozinho na chapa. Eu vou pegar Ai, um que pedaço pra delícia. mim. Aí vamos dividir aqui nosso pedaço? Vamos. Vamos pegar outro garfinho. Ah, tem um garfinho pra Tem você, garfinho, né? vamos. É o seguinte, minha gente. A gente vai... Olha, gente, a textura desse pão, como é que fica maravilhoso. Olha isso. A gente vai pro intervalo comercial. Você já sabe que a gente vai saboreando. Na volta, a gente conta o resultado pra você. Até já.